Olá, pessoal. Estamos iniciando aí nossa aula 2 do terceiro bimestre, né? Essa é a nossa última aula. Como o terceiro bimestre, a gente tem 3 semanas do bloco B, e nossa disciplina é do bloco B. A primeira semana foi de aula, a segunda de aula, e a terceira é para vocês apresentarem o trabalho, tá bom? Então, essa aqui é a aula 2. A gente vai fazer uma revisão do que a gente viu na aula passada e explicar um pouquinho sobre os models. Pessoal, então vamos lá. Revisão, né? Como o CodeNighter é framework, né, PHP, e ele utiliza a estrutura MVC, vamos revisar o que é o MVC. Então, o MVC tem um model, o M de model, que é a comunicação da aplicação com o banco de dados. Então, tudo que a gente for mexer com o banco de dados, a gente vai criar arquivos na pasta model. Tá bom? Então, a parte de banco de dados toda vai ficar na pasta model. Já o V de view, de visão, é tudo que aparece para o usuário. Então, são a parte de comunicação com o usuário, informação apresentada ao usuário. E o C de controller é o controlador. Então, ele que faz ali o intermediário, o meio de campo entre visão e modelo. Ele vai controlar tudo, toda a comunicação entre eles. Intermediário da camada model e a camada view. Aí uma revisão da aula passada, né? Lá no final da aula eu criei 2 arquivos. Esse arquivo aqui, produto.php, que é um arquivo que fica lá na pasta controller. Ele é um controlador, tá bom? Se ele é um controlador, ele tem que estender esse CI underline controller. CI de coordinator e controller de controlador. Então, todo controlador vai ter esse extends CI underline controller. Tranquilo? Tá. E aí, uma outra coisa que eu não falei, né? Mas para ficar claro, é essa linha aqui, ó. Para que serve essa linha aqui? Define, base, path or exit. Essa linha aqui é para que o usuário não consiga acessar diretamente o arquivo. Como assim acessar diretamente o arquivo? Vamos pensar no seguinte. Vamos considerar esse arquivo lista.php. Esse arquivo aqui já é uma view, é o que vai aparecer para o usuário. Ele fica dentro da pasta view. E aqui eu estou colocando o seguinte, ó, listagem de produtos, produtos cadastrados no sistema, imprimindo P1 usando o eco, imprimindo P2 usando o eco. P1 e P2 se referem a arroz e a feijão. Perfeito? Como que eu acesso o sistema? Então, eu acesso o sistema colocando localhost barra CodeIgniter. Me aparece os produtos cadastrados no sistema. Beleza? Tranquilo. Agora, se eu quiser acessar aonde está esse meu arquivo aqui, ó. Então, vamos lá, vamos achar ele aqui. Computador. Estou acessando o htdocs, né? No Linux é um pouco diferente. Mas vamos lá. A minha view, né, que chama lista, está aqui dentro dessa pasta views. Está aqui. Tranquilo? Então, para mim acessar ela diretamente, eu poderia fazer isso daqui, ó. Coordinator application barra views barra lista.php. Tranquilo? Então, se eu quiser acessar diretamente ela, o Coordinator não deixa. Ele aparece essa mensagem aqui. Por que aparece essa mensagem? Porque eu especifiquei isso no código, que é exatamente essa linha aqui, ó. Estou falando o seguinte, se eu não acessar como eu deveria acessar, ele não vai deixar eu abrir a página diretamente, tá bom? Vamos supor agora que eu tire essa linha de código aqui. Então, vou lá em lista.php e vou tirar essa linha. Paguei, salvei, vamos ver se vai funcionar. Funcionou, eu consegui acessar esse arquivo, mas eu não deveria conseguir acessar. Então, por isso que eu coloco aquela linha ali, ó. Tranquilo? Então, todos os códigos eu coloco aquela linha para que ele não deixe eu acessar arquivo diretamente, seguindo o diretório dele. Perfeito? Porque o certo no CodeNight é acessar o controller principal. E o controller principal a gente acessa usando localhost barra CodeNighter. CodeNighter é o nome da minha pasta. Tá ok, tranquilo. Vamos continuar aqui então.
A gente viu o controller, né? O controller, ele controla, faz a comunicação entre a view e o model quando o model existe. Então, isso que a gente vai ver agora. Como criar models e como fazer essa comunicação. Então, definição, models, comunicação da aplicação com banco de dados. Só que antes de eu criar uma model, eu tenho que falar para o CodeNight o seguinte, qual o banco de dados que eu vou acessar? Qual que é o meu nome de usuário, qual que é a minha senha? Então, esse é o primeiro passo. Setar o hostname, né, nome do host, o nome do usuário, a senha e o banco de dados. Isso aqui é feito lá no arquivo database.php. Então, vou lá no arquivo database, que é esse daqui, database.php, e vou setar essas configurações aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês esse arquivo também. Application config database.php. Aqui, pessoal, ó, são essas linhas aqui, tá bom? O meu eu coloco MGVB porque eu tenho uma senha aqui no meu, mas no de vocês é sem essa senha, é vazio, perfeito? Então, eu falei que o nome do host é localhost, o nome do usuário é root, isso de vocês é a mesma coisa, a senha de vocês é vazia, e o banco de dados que eu quero acessar é o DB alunos. Vamos ver o que esse banco de dados é. Para mim acessar meus bancos de dados, eu posso ir em localhost barra phpMyAdmin. Aqui é onde você entra, né? No meu caso, a minha senha MGVB, na de vocês, vazio. DB alunos. Olha lá, DB alunos tem aluno, disciplina e ID. Eu vou lá em aluno. Olha lá, aluno tem essas colunas, né? Então, ID, nome, CPF, curso, e-mail e telefone. E aqui eu já tenho 2 alunos inseridos. Tranquilo? Tá. Vamos voltar ao slide. Então, tem que sempre configurar isso daqui para funcionar. A outra parte é setar o carregamento automático do banco de dados. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando o seguinte, ó. Quando eu carregar o meu sistema no CodeNighter, ele vai automaticamente carregar o banco de dados. Isso é feito aonde? Lá no arquivo autoload. O que é autoload? Carregar automaticamente. Então, vou mostrar o arquivo para vocês também. Config, né? Autoload.php. Lá na linha 61. Então, normalmente ela vem assim, ó, sem nada. Aí você vai e coloca o database. Tranquilo? Tá. E agora sim, depois dessas duas configurações iniciais, né? Essas duas configurações iniciais, vamos criar o modelo. Então, o model ele tem que ficar sempre na pasta model. Aí eu criei com a primeira letra em maiúsculo, por ser uma classe, coloquei o nome de alunos underline model.php. Dentro da pasta application/models. Então, se a gente for na pasta aqui, ó, application models, tá aqui, ó, alunos underline model.php. Bom, essa primeira parte é igual para tudo, né? Aqui essa parte é quase igual, a diferença é que vai estender da CI underline model, a de cima estendia da CI underline controller por ser um controlador. Como aqui é model, estende da CI underline model. Então, todos os modelos vão ter esse cabeçalho aqui. Tá bom? E aí, aqui dentro, eu criei uma função. O que essa função faz? Ela vai acessar o banco de dados e fazer alguma coisa lá. Eu coloquei o nome da minha função como listar alunos. O que eu fiz aqui, ó? Aí eu usei o cifrão diz, isso aí é padrão, tá bom? Essa setinha DB em relação ao database, banco de dados, e essa setinha get. Get ele vai te retornar alguma informação. Então aqui eu considero que eu quero recuperar todas as informações de qual tabela? Da tabela aluno. Tabela aluno é essa daqui, ó. Então eu quero recuperar todas as informações que estão na minha tabela aluno. Só fazer essa linha aqui, ó. E aí depois eu retornei. Se eu retornei, alguém vai receber essa resposta. Retornei cifrão consulta, setinha result. Então isso daqui é sempre a mesma coisa, tá bom? Só muda o que? Se você quiser recuperar os dados da tabela disciplina, vai colocar aqui disciplina. Tranquilo? Mas o resto é igual.
Tá, eu fiz essa função no meu arquivo model, né, no alunos underline model.php, mas alguém tem que acessar ela, alguém tem que se comunicar com ela. Quem vai se comunicar com ela? O controller ou a view? O controller. O controller que faz o meio de campo, tá bom? Então agora que a gente já criou o modelo, a gente tem que atualizar o nosso controller e a nossa view. Por que tem que atualizar? Vamos voltar lá em cima. Esse controller aqui não tinha comunicação nenhuma com o model. E essa view também não. Então a gente tem que fazer essa comunicação agora. Vamos lá embaixo agora. Controller, olha que legal. O que eu estou mudando aqui, pessoal? Ó. Essa linha aqui, que é de diferente, que ela está fazendo? Ela está carregando o meu model. Então sempre tem que ter ela para carregar aquele arquivo. Diz setinha load, setinha model e o nome do meu model, do meu arquivo model. Tá bom? Essa linha de baixo está chamando a função, ó. Diz alunos underline model, que é o meu modelo, setinha o nome da função. Qual que é o nome da função? Listar alunos. Listar alunos. E aqui embaixo, né, depois que eu carreguei o model e depois que eu obtive os dados, né, da minha consulta ao banco de dados e coloquei nesse vetor chamado cifrão dados, aí eu carrego a view. E aí eu carrego a view, como é que chama o nome da minha view? Lista. Vamos olhar lá em cima? O nome da minha view chama lista. Perfeito? E aí eu carrego a minha view e passo os dados da minha consulta no banco de dados. Esses dados aqui, ó, estão se referindo ao retorno da função listar alunos. Tá, então agora mexi no controlador, observem o seguinte, o controlador se comunicou com o model e depois o controlador se comunicou com a view. Estão entendendo? Então ele faz todo o papel intermediário ali. Agora eu tenho que atualizar a minha view. Então vamos lá. Essa parte de cima aqui é padrão, né? E aqui é onde que eu vou exibir os dados. Então eu coloquei cifrão alunos. Por que cifrão alunos? Porque o meu vetor tem esse nome aqui, ó, alunos, essa chave, tá bom? Então cifrão alunos é cifrão A. Isso daqui é para mim conseguir percorrer o meu vetor, tá bom? Aí aqui eu vou imprimir todas as informações que eu tenho no banco de dados, ó. O nome do primeiro aluno, CPF do primeiro aluno, curso do primeiro aluno, e-mail do primeiro aluno e telefone do primeiro aluno. Daí vai para a próxima iteração, ou seja, acessar o segundo elemento do vetor, o segundo aluno, e imprimir os dados dele. Vamos testar? Vamos lá. Então, já está aqui já mostrando, né? Mas vamos lá. Dando um Enter. Listagem de produtos, aparece aqui. Produtos cadastrados no sistema, aparece aqui, tá bom? E agora, as informações do banco de dados. Eu coloquei esse echo hr, esse hr é um comando HTML, né? Destaque HTML, que ele coloca uma linha horizontal. Então, é essa linha aqui, ó. Tá bom? Essa linha e essa linha. E aí eu vou imprimir as 5 informações de cada um dos alunos. O primeiro aluno e o segundo aluno. Tranquilo? Se vocês olharem aqui no banco de dados, é exatamente o que está aqui. Tá bom? Exercícios. Explicar o significado das linhas abaixo. Então, como eu não falei na aula passada, estou falando nessa aula. Então, expliquem o que significa essa linha. Aí, depois, no exercício 2, explicar o que foi feito nas configurações de um model. Então, o que eu fiz aqui, ó? O que é fazer isso? O que significa fazer isso? E o que significa fazer isso daqui? Tá bom? Só explicar o que eu falei, que não está aqui no slide. Ou se quiser procurar outras referências também, fique à vontade. Mas só para ver se vocês realmente entenderam o que cada uma dessas configurações significa. E o exercício 3, prático, né? Considerando o exercício 3 da aula 1, exercício da aula passada, onde vocês fizeram um controller e uma view, agora vocês vão fazer um model. Então, vão acessar informações do banco de dados para recuperar as suas séries. Como que vocês vão fazer? Então, vai ter que criar um model
Para consultar do banco de dados quais são suas 3 séries favoritas. Para isso, crie um banco de dados chamado exercício 3 e uma tabela chamada série. Adicione as colunas da tabela série, ou seja, quais as características de cada uma das séries que vocês vão colocar, e insira nas tabelas, aliás, na tabela, as suas 3 séries favoritas. Coloquei um asterisco aqui, aqui e aqui, porque vocês podem fazer essas 3 partes aqui manualmente, acessando localhost /phpMyAdmin. Não precisa ser usando código, pode ser feito manualmente. Agora o model vocês têm que fazer. Beleza? Então esse exercício 3 é só para vocês praticarem o que a gente viu na aula de hoje. Tranquilo? Aqui é a referência, bons estudos e até mais, pessoal.